Nunca falei disso pra ninguém. Cada vez que tento, parece que as palavras travam na garganta. Eu lembro do som daquele choro e... não dá. Parece que ainda tá ali, preso em algum canto do meu ouvido. Como se a qualquer momento eu pudesse ouvir de novo. Foi em 2018. Eu estava na metade do meu segundo ano como técnica de enfermagem. Recém-transferida para um hospital antigo, desses que carregam história demais. O prédio tinha partes modernizadas, mas muita coisa era velha. Especialmente a ala onde eu fiquei, a maternidade. Na época, eu achei até bom. Não gostava da emergência e pediário era pesado demais. Maternidade parecia mais leve, achava que seria só rotina, medir pressão, trocar lençol, ouvir reclamação de visita, o básico. Na primeira semana, tudo normal. Na segunda, veio o noturno. Eu nunca vou esquecer aquela primeira noite. Eu e mais 2 colegas, mas cada uma em um canto. A maternidade era dividida assim: um corredor central, os quartos de internação de um lado e do outro, o berçário e a ala antiga. Essa parte, a ala antiga, estava fechada para reforma. Pelo menos era o que diziam. Mas eu nunca vi obra nenhuma ali. O plantão começou às 19 horas. Tudo calmo. Visitas saindo, mães se ajeitando, bebês dormindo. Lá pelas 22 horas, minhas colegas foram fazer um lanche. Eu fiquei sozinha no posto. Só eu e aquele silêncio. Pesado. Foi quando eu ouvi a primeira vez, um choro de bebê. Só que não era normal. Era abafado, como se viesse de longe. Mas tinha algo estranho. O som ecoava. Não parecia vir dos quartos. Parecia do corredor da ala antiga. Eu travei, porque aquele corredor estava vazio, fechado. Mas o choro continuou. Fui até a porta que separava a maternidade da ala antiga. Estava encostada, não trancada. Eu abri só uma frestinha. O corredor estava escuro, só a luz de emergência piscando fraquinha lá no fundo. O choro ficou mais alto. Dava para sentir a pele arrepiando, sabe? Como se o ar estivesse denso. E eu senti um cheiro esquisito. Não sei explicar. Não era ruim, mas era quente demais. Quase metálico. Fiquei parada ali, segurando a porta, o coração disparado. E então, o choro parou. De repente. Seco, como se alguém tivesse tampado a boca do bebê. Eu fechei a porta devagar e voltei para o posto. Fingi que nada tinha acontecido, mas meu corpo sabia. Suor frio escorrendo pela nuca, os dedos trêmulos. Minhas colegas voltaram e eu não falei nada. Mas eu sabia. Algo naquela ala estava errado. E aquilo tinha acabado de começar. Depois daquela primeira vez, eu tentei me convencer de que tinha sido coisa da minha cabeça. Cansaço, sabe? Todo mundo diz que no noturno a gente escuta coisa que não existe. Mas, por volta das 2 horas da manhã, começou de novo. Eu estava fazendo uma ronda pelos quartos, conferindo se as mães estavam bem, se algum bebê precisava ser levado para o berçário. Tudo calmo. O corredor estava meio escuro. Só a luz baixa noturna para não incomodar quem dormia. O único som era o arrastar suave do meu tênis no piso liso. Então, eu ouvi. Choro de bebê. Outra vez. Eu parei na hora, só que dessa vez estava mais perto. Não era na ala antiga. Era ali. Eu conseguia jurar que vinha do quarto 208. Só que eu sabia. Aquele quarto estava vazio. Respirei fundo e fui até lá. A porta estava só encostada. Empurrei devagar. O quarto era igual aos outros, mas tinha algo errado. O ar estava pesado, como se o oxigênio fosse mais denso ali dentro. Um cheiro úmido, quase azedo. E o pior, estava frio, muito frio. Eu dei 2 passos para dentro e congelei. Na poltrona ao lado da cama, tinha uma marca. O couro estava afundado, como se alguém tivesse acabado de se levantar dali. Mas eu não tinha visto ninguém entrar. Eu quis sair correndo, mas minhas pernas travaram. Meu peito subiu e desceu rápido, e eu comecei a sentir aquele formigamento na nuca, sabe? Como se tivesse alguém respirando atrás de mim. Só que eu não olhei. Eu não tive coragem. Eu só saí.
Fechei a porta e voltei para o posto. Não sei quanto tempo eu fiquei ali sentada, só segurando a caneta e fingindo que estava preenchendo o prontuário, mas minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o papel. Eu não contei nada para as outras. A gente aprende a não falar dessas coisas. Todo hospital tem história, né? E quem abre a boca vira piada. Ou pior, começa a haver mais. Mas eu sabia que não estava sozinha ali. Naquela madrugada, eu comecei a sentir. Sempre que eu passava perto do quarto 208 ou da porta da ala antiga, tinha aquela pressão no peito e o choro voltava. Às vezes distante, como eco. Às vezes, parecia estar bem ao meu lado. E o que me assustava mais é que algumas vezes ele não parecia só de bebê. Parecia de algo tentando imitar um bebê. Mas eu fingi que não percebi. A gente sempre finge. Até não dar mais. Na terceira noite de plantão, eu já sabia. Não era coisa da minha cabeça. Não podia ser. A gente sempre tenta se enganar, porque a alternativa é pior. Admitir que tem algo ali, algo que não devia estar. Mas naquela noite, não deu mais para fingir. Era por volta 3 horas da manhã. O hospital inteiro parecia estar dormindo. Minhas colegas tinham sumido. Acho que estavam cochilando em alguma sala. E eu fiquei de novo sozinha no corredor. Eu fazia de tudo para não passar perto do quarto 208 ou da porta da ala antiga. Mas aquela madrugada, eles pareciam me chamar. A cada passo, eu sentia que me puxavam para lá. Eu ouvi de novo o choro. Mas dessa vez, foi diferente. Não era só o som. Tinha movimento. Eu estava no final do corredor, conferindo o último quarto, quando vi pelo canto do olho. A porta do 208 estava entreaberta e se mexeu, como se alguém tivesse passado rápido por trás dela. Meu coração deu um salto tão forte que eu senti a dor no peito. Fiquei parada, olhando, esperando. Alguém sair. Mais nada. Então, o choro começou, baixo, engasgado. Só que dessa vez, junto do choro, eu ouvi outra coisa. Passos, suaves, lentos, como se alguém descalço estivesse andando dentro do quarto. Eu me aproximei devagar, sentindo as pernas pesadas. Tentei engolir, mas a boca estava seca. O corredor parecia maior do que antes. Cada passo meu ecoava. E os passos lá dentro pararam. Silêncio. O choro também sumiu. Tudo. Quieto demais. Eu encostei na porta, a mão suando, e empurrei só um pouco. O suficiente para ver. O quarto estava vazio, mas tinha algo no chão. Marcas. De pés pequenos, suados, descalços, indo até o canto da parede. E paravam ali, como se quem andou por ali tivesse simplesmente desaparecido. Foi quando eu senti aquilo atrás de mim. Não era só o frio, era um calor estranho, pesado. E o cheiro agora era mais forte. Uma mistura de leite azedo e algo doce, mas podre. Eu travei. Não olhei para trás. Não consegui. Só fechei a porta e voltei. Me sentei no posto de enfermagem, sem sentir as pernas direito, e fiquei encarando a tela vazia do computador. Eu não conseguia nem piscar direito, porque, por um segundo, eu vi, na tela refletida, ali, atrás de mim, um vulto parado na porta do 208, baixo, pálido e, com a cabeça inclinada, como se me observasse. Mas quando eu virei, não tinha nada. Nada. Só que eu senti. Ele ainda estava lá. Eu sei que estava. Na noite seguinte, eu cheguei com medo. Não tinha outro jeito de dizer. Meu corpo já sabia que eu não queria estar ali. Cada passo naquelas portas automáticas era como enfiar o pé em areia movediça. Quanto mais eu entrava, mais difícil parecia sair. Meus olhos foram direto para o quarto 208. A porta estava fechada, como sempre. Mas parecia diferente. Como se ela estivesse um pouco mais longe do que eu lembrava. Eu ri de nervoso. Coisa da cabeça. Ou não. Eu comecei a ronda pelas mães.
Tava tudo normal. Mas o silêncio era outro. Não era o silêncio do descanso. Era o silêncio que aperta o peito. Na segunda porta, quando eu abaixei para ajustar o cobertor de uma mãe, eu ouvi. De novo. Mas não foi choro dessa vez. Foi risada. Baixa, engasgada, infantil. E tava perto. Muito perto. Eu congelei. Era como se viesse debaixo da cama. Fiquei parada, segurando a respiração. Eu não tive coragem de olhar. Eu saí do quarto devagar, tentando parecer calma. Mas eu sabia. Algo estava ali. E não era mais só no 208. Agora estava em todo lugar. A madrugada se arrastava. Eu andava pelo corredor e ele parecia se esticar. Eu andava e andava, mas o posto de enfermagem parecia sempre longe. A luz de emergência piscava mais que o normal. Meu relógio, travado em 3 horas e 14 minutos. E então veio o choro. De novo, não de um lugar só, de todos os lados, dos quartos, da ala antiga, do rádio, mesmo estando desligado. E eu ouvi meu nome. No meio do choro, alguém sussurrou meu nome. Renata. Gelado, cortando o ar. Minha visão ficou turva. Meu peito doía. Eu me apoiei na parede, tentando respirar. Mas eu senti algo na minha mão. Fino, gelado, macio. Quando olhei, era um pedacinho de fita azul. Aquela que amarra a identificação dos bebês. Mas estava suja, molhada, vermelha. Eu larguei na hora e corri para o posto. Sentei com a mão no peito e comecei a chorar baixinho. Eu não aguentava mais. Foi quando ela apareceu, Dona Rosa, a auxiliar mais velha. Tinha quase 30 anos de maternidade. Dessas que não se assusta com nada. Ela sentou do meu lado. Não perguntou nada, só disse: "Você viu, né?" Eu só balancei a cabeça. Ela olhou para o corredor vazio, como quem sabe que alguém escuta. Não fala nada para ninguém, só nunca entra na ala antiga. E se escutar, não responde. Ela se levantou e saiu, rápida. Antes de sumir no corredor, completou em voz baixa: "Não é bebê." Meu sangue gelou. Eu nunca me senti tão sozinha. E o pior foi depois disso. Porque na noite seguinte, eu vi. Eu quase pedi para sair. Depois da conversa com a Dona Rosa, eu fiquei 2 dias sem dormir direito. Cheguei até a ensaiar um pedido de transferência, mas não consegui. Tinha algo em mim. Eu precisava saber. Precisava ver. Ou talvez já soubesse que aquilo não ia acabar, mesmo se eu saísse. Então, eu voltei. Era minha 5ª noite seguida. O hospital estava ainda mais vazio. A sensação era que, a cada plantão, o prédio ia morrendo um pouco mais. As luzes pareciam mais fracas, as paredes mais escuras, os corredores mais longos. Eu cheguei cedo e vi que só tinha eu e outra colega. Mas ela ficou na ala da obstetrícia. A maternidade era minha, sozinha. Eu sabia que ia acontecer. E aconteceu. Pouco depois da meia-noite. O choro. Dessa vez, eu não me assustei. Eu segui o som. Não sei se foi coragem ou se eu já tinha passado do ponto de me importar. Mas eu fui. O som me levou até a porta da ala antiga. Estava aberta e não devia estar. Eu sabia. De alguma forma, eu sabia que ela nunca abria sozinha. Mas naquela noite, ela estava. Eu entrei. A luz piscava. O corredor era curto, mas parecia fundo demais, como se os lados se estivessem se espremendo. As paredes tinham manchas escuras que eu nunca tinha visto de dia. O choro vinha do final. Eu andei devagar. O ar ficou quente, pesado, com aquele cheiro de leite azedo misturado a ferro e suor. A cada passo, eu sentia. Não estava sozinha. Tinha algo nas sombras. Eu sabia que olhasse para o canto da parede. Eu veria. Então eu olhei. Estava no chão, pequeno, retorcido. Parecia um bebê, mas não era. Os braços, finos demais. As pernas tortas. A pele, enrugada como se tivesse sido queimada e esfriada de novo. Os olhos, abertos. Grandes demais para o rosto. Mas a boca
A boca estava sorrindo, larga, como se alguém tivesse puxado a pele até rasgar. Eu paralisei, e ele rastejou em minha direção, com os braços abertos. Rápido, rápido demais. Eu gritei. Eu acho que gritei. Corri, tropeçando, o coração batendo tão forte que parecia que ia rasgar meu peito. A porta da ala antiga bateu sozinha atrás de mim. Eu caí perto do posto com as pernas moles, me arrastei até sentar e fiquei ali, tremendo, tentando respirar. As luzes voltaram ao normal. O choro parou, e tudo que ficou foi o silêncio. Eu olhei para o chão. Na minha frente tinha outra fita azul, molhada, mas dessa vez ela estava quente. Depois daquela noite, eu não fui mais a mesma. No dia seguinte, eu cheguei cedo, ainda com as mãos tremendo. Tentei conversar com Dona Rosa, mas ela só balançou a cabeça e disse: "Eu te avisei, agora é você que tem que aguentar." Depois disso, ela nunca mais olhou nos meus olhos. Eu continuei trabalhando. Não tinha escolha. Mas toda noite, quando o turno virava e o hospital esvaziava, eu sentia aquela coisa, ainda estava ali. Eu não contei para ninguém. Mas as mães perceberam. Eu via nos olhos delas quando me olhavam, como se soubessem que eu tinha visto e que aquilo tinha grudado em mim. Houve uma noite, uma semana depois do que eu vi na ala antiga, uma mãe me chamou desesperada. Disse que o bebê dela estava diferente. Eu entrei no quarto, ele dormia, normal, mas quando eu me aproximei, ele abriu os olhos e me olhou, direto, olhos grandes demais, escuros demais. Eu recuei, porque, por um segundo, eu juro que ele sorriu. Mas não era sorriso de bebê. Era o mesmo sorriso que eu vi no chão daquela ala. Eu pisquei e ele voltou ao normal, chorando baixinho como qualquer outro recém-nascido. Mas eu sabia. Eu sabia que não era só um bebê. Nada, nunca mais foi só um bebê para mim. Eu comecei a ouvir coisas onde não devia. Sons de choro, saindo do banheiro. Risadas, ecoando pelo corredor vazio. Uma noite, enquanto eu checava os prontuários, a impressora ligou sozinha. Saiu uma folha, branca, só com uma palavra escrita, como se alguém tivesse batido as teclas ao acaso. Mamãe. Eu amassei o papel e joguei fora. Mas eu senti que aquilo estava se aproximando, me testando, cada vez mais perto. E então, teve a última noite, a última vez que eu pisei naquela maternidade. Foi quando eu vi que aquilo tinha saído da ala antiga e estava andando entre nós. Eu não lembro bem da última noite. Ou talvez eu tente esquecer, mas algumas coisas voltam. Sempre voltam. Era plantão de sexta. Eu lembro porque o hospital ficava ainda mais vazio nesses dias. Parecia que até os pacientes tentavam fugir antes do fim de semana. Quem ficava parecia esquecido. Eu comecei o turno com aquele peso no peito. Eu já acordava sentindo. Tudo normal até 2 da manhã. Foi quando eu percebi. Algo tinha mudado. Eu olhei para o corredor e entendi. As portas dos quartos estavam erradas. O 203 não era o 203. Era o 208. O 205 também. Todos os quartos tinham virado o 208. Eu pisquei forte, tentando clarear a visão. Mas era real. E as portas começaram a se abrir, uma por uma. Eu paralisei. Na primeira, só o vazio. Na segunda, lençóis embolados, manchados. Na terceira, ele estava lá. A coisa, ou o bebê, ou o que quer que fosse. Sentado, no chão, me olhando. De novo aquele sorriso. Só que agora, ele não estava sozinho. Atrás dele, de pé, no fundo do quarto, eu vi uma mulher, alta, magra demais, os braços longos, o rosto, coberto por um véu de gaze manchado. Mas eu vi os olhos, fundos, vazios e fixos em mim. E ela falou, ou sussurrou. Não sei se foi na minha cabeça ou se saiu debaixo do véu, mas eu ouvi. Mamãe. Aquilo me rasgou por dentro. Eu corri pelo corredor que parecia não acabar,
Passei pela ala antiga e juro, eu senti dedos tocando minha nuca, como se quisessem me segurar. Eu tropecei, caí, bati o queixo no chão, sangrei. Mas eu levantei e fui até a porta de saída. Eu saí, nunca mais voltei. Eu pedi demissão no dia seguinte por telefone. Não expliquei nada. Ninguém perguntou. Mas, depois disso, em casa, eu comecei a ouvir. Às vezes, de madrugada, quando tudo está em silêncio, um choro, baixo, abafado, e uma risada, curta, engasgada. Uma noite, achei uma fita azul na janela do meu quarto. E tem dias que eu olho no espelho e sinto que atrás de mim tem alguém esperando. E às vezes, eu quase ouço ela me chamar de novo. Mamãe.